Ah, meu irmão, entrando, saindo, lá vem o Formiga falando contra o saudosismo, futebol moderno, e bababá, bababá. Pois é, essa é a minha missão na Terra e eu vou continuar falando. Atura ou surta. E se não quiser, um abraço. Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala, moçada, beleza? Ó, Bruno Formiga na área, convidando você a se inscrever no canal, tocar na notificação, deixar o seu like, seu dislike, comentar o conteúdo e compartilhar o conteúdo nos seus grupinhos de qualquer coisa. Olha só, tivemos um belíssimo, espetacular, intenso e um empate entre Chelsea e Liverpool. E aí, no meio do jogo, acabou o primeiro tempo, 2-2, que foi o placar que terminou, eu resolvi twittar que, ó, quem vê um jogo desse e acha que o futebol piorou, só pode ser doido. E aí pronto, né? A galera começou a se digladiar lá, muita gente que concorda, muita gente que discorda, não, porque o futebol nos anos 90, o futebol nos anos 80, o futebol não sei aonde. E aí você vai notando que sempre as respostas têm muito do, e óbvio, da sua percepção íntima na ligação com o jogo, né? Tem gente que, putz, nos anos 90 o seu time ganhava tudo. E aí assistiu o jogo com o pai, assistiu o jogo com o tio, assistiu o jogo com os amigos, e não tinha boleto para pagar. E aí faz uma associação de uma vida mais feliz, de uma época mais agradável, e não tem problema nenhum. Mas isso não se sustenta muito na observação do jogo, né? E aí teve gente levantando a bola de, por exemplo, mas no Brasil piorou, né? O abismo em relação ao futebol europeu, eu acho que realmente piorou. Coletivamente falando, o jogo, aí eu discordo, porque primeiro que o esporte não se resume ao Brasil, né? Ah, o futebol. Não é o futebol no Brasil, é o jogo. Você olha para o vôlei, ele evoluiu. Para o MMA, ele evoluiu. Para a Fórmula 1, evoluiu. A natação, evoluiu. O tênis, evoluiu. Por que o futebol se dá esse luxo? E aí esse discurso é muito repetitivo, né, para quem me acompanha aqui, mas ele para mim se faz necessário quando você vê um jogo desse que tem todos os elementos de um grande jogo, todos. É óbvio que aqui a elite da elite da elite na análise. Mas quando a gente também quer esculhambar, a gente esculhamba a elite da elite da elite da análise, porque ninguém fica parando para ver o jogo de várzea do seu bairro. Você assiste os grandes jogos, seja do Campeonato Brasileiro, seja da Champions, da Copa do Mundo ou da Premier League. Então a avaliação é sempre com o sarrafo lá em cima. Então é óbvio que a avaliação e a análise precisa ser do sarrafo lá em cima. Então não tem como você olhar para um jogo desse e achar que nos anos 90, nos anos 80 o jogo era melhor. Ah, porque como espetáculo ele era um negócio mais puro, ele era um negócio um pouco mais romântico. Aí é uma percepção, para mim, extremamente romantizada, subjetiva, e que entra um monte de poluição no meio aí, né? Desde o caminho até o estádio, a ver o jogo em pé, ou antes do jogo passar no bar da preferência do seu pai ou dos seus amigos e com os primos. E aí você vai guardando tanta memória ali, ou os domingos à tarde que eu assisti os jogos com meus primos na casa da minha avó. Isso aconteceu comigo. Mas se você olhar os jogos antigos e a execução das coisas, que é o que faz um jogo, né? O jogo é um jogo coletivo. Ah, mas o fulano era craque nos anos 80, nos anos 90, isso não tem problema nenhum. De novo, meu maior ídolo no futebol, ou das minhas grandes referências, é o Maradona, que é um jogador dos anos 80 e dos anos 90. E eu não tenho problema nenhum com isso. Eu adorava ver o Maradona jogar e adoro ver os lances até hoje. Mas a análise, quando eu falo do jogo, que o futebol vive a sua melhor fase, é uma avaliação coletiva, de execução do todo. Eu sempre defendo a seguinte tese: o fora de série vai ser sempre fora de série. O nome já diz tudo, né? Ele é um fora de série. Imagine uma produção de uma indústria, de uma fábrica e tal, e você tem alguma coisa que sai da curva, porque ele é um fora de série. Quando você produz as peças em série, uma se destaca. É por isso o nome fora de série. É uma pessoa diferente. Os diferentes, eles independem de época. Eles vão continuar aparecendo e realmente os diferentes em cada época são muito diferentes, né? E você tem diferentes espalhados por todo sempre. A minha questão é o jogador médio, que é o que faz o jogo, né? O futebol é feito de muito mais jogadores medianos do que diferentes, certo? Esse jogador médio hoje executa tudo muito melhor que o jogador médio de antigamente, e esse antigamente vale para a época que você escolher. Na minha tuitada que eu dei lá, meu parceiro Fernando Martim, que é editor da Corner, inclusive, que eu já colaborei, trabalhou com a gente na TNT Esportes, meu parceiro, deu uma resposta que me chamou a atenção e que eu fui tentar rebater, no sentido de, bem, não acho que seja assim e vamos ver por outro lado.
E aí é o seguinte, o meu tweet está aqui, como eu falei. Quem está vendo Chelsea e Liverpool e ainda acha que o futebol piorou, só pode ser doido. E aí o Fernando Martins foi um dos primeiros a responder lá e falou, não, esses dias eu estava assistindo um Sampdoria e Fiorentina da temporada 92, 93. É difícil me convencer que o jogo melhorou. Aí eu falei, cara, como assim, cara? A Lazio de hoje é melhor do que essa que ele está falando dos anos 90, porque a Lazio de investimento, a Lazio pica, ela acontece no final da década, né? De 99 para 2000 e tal, ali começam os investimentos. Nem era a Lazio do Verón, não era a Lazio do Crespo, era um time comum. A Sampdoria era um bom time, mas também nada de absurdo, mas um bom time, que inclusive lutou por título italiano e tal. Estou até procurando a resposta do Fernando aqui, mas eu respondi a ela em algum momento, deixa eu ver. Que aí a gente consegue trabalhar com fatos, né? Eu respondi aqui, achei. Outro dia estava assistindo Sampdoria e Lazio, temporada 92, 93, e sinceramente, difícil dizer que tenha melhorado. Aí, de novo, o que é melhorar para você? As pessoas iam mais felizes para o jogo, era um jogo mais inventivo, mais improvisado, é isso que você acha que é um bom jogo? Aí, ok. Se for execução de movimentos, preenchimento do campo, jogar o jogo, é impossível dizer que algo aí que tem 20 anos possa ser melhor do ponto de vista de performance, porque simplesmente não tem como, assim, isso é contra a evolução de qualquer esporte, seja ele individual ou coletivo, né? Porque tudo que envolve o jogo só melhora, desde a recuperação de lesão, ao treinamento de movimentos, ao treinamento funcional, à recuperação, à análise tática do entendimento do jogo ou da sua performance individual. Aí eu, curioso, fui ver esse jogo, Sampdoria e Lazio. E não tem como, assim, para mim não tem como. Para mim é insustentável. Aí eu vou deixar rolando uns minutos do jogo aqui e a gente tira nossas próprias conclusões, mas assim, não tem como. Você pode associar isso a uma época mais pura da vida. Olha a transmissão, como ela era mais raiz, e aí você associa várias coisas aí que podem transformar o espetáculo para você em algo mais agradável, com menos compromisso, menos estressante. Pode ser, porque sua vida mudou. Mas você, como jogo, como comportamento coletivo, como ações individuais e coletivas, como mecânica de movimento, como acerto de passe, refino na finalização, em tudo, até no comportamento tático do time, é impossível dizer que isso é melhor. Assim, não tem como. É impossível. Até o preenchimento do campo, tudo. Então, e aí você fica vendo o lance, se você quiser botar lá no YouTube, é fácil. Você bota Sampdoria Lazio 92/93. Tem o jogo completo, que é isso aqui, full match. E aí você assiste o jogo todo se você quiser. Eu duvido muito que você consiga assistir no tempo normal pelo menos 20 minutos. Acho pouquíssimo provável. Pouquíssimo provável. Mas você pode tentar. Então, do ponto de vista coletivo, quando você olha um Chelsea Liverpool com movimentos com pouquíssimos erros, apesar dos gols terem saído em erro e tal, mas essa não é a questão, são erros forçados também pelo movimento e comportamento do adversário, não necessariamente o Chalobah erra feio no primeiro gol, não é esse o ponto. Erros vão continuar acontecendo, mas eles são cada vez menores. Um jogo que cada vez flui mais, não tem pressão na bola nenhuma, não tem, sabe, comportamento coletivo, é totalmente diferente, assim, é outra parada. Aí você fala, mas isso fazia com que o jogador improvisasse mais. Ok, só que hoje em dia o cara precisa improvisar muitas vezes quando chega perto do gol, e o Guardiola sempre defende isso. Eu deixo a liberdade para o que para onde é necessário. E aí você vai fazendo tudo, a automação direitinho, e a automação aqui não é robotizar o jogo, né? Não é deixar o jogo mecanizado, não é. Você deixar a coisa sincronizada. Para na hora que precisar, o cara colocar toda a habilidade dele, toda a essência, o talento dele continua sendo fundamental. Sem talento individual, você não tem comportamento coletivo. E o talento individual também é posicionamento, também é acerto de passe, também é recomposição, também é entender o que está acontecendo ao seu redor. Não é só o drible, não é só o elástico, não é só o passe de 3 dedos. São várias valências que fazem um jogador de futebol. Então, você olha isso aqui e achar que isso é melhor do que... Óbvio que tudo é contexto, né? E eu não estou tirando de contexto. Você tinha um jogo mais lento, você tinha um jogo com muito mais erros, você tinha um jogo que aí você pode dizer era mais puro. Ok, aí daqui a pouco a gente pode defender que o jogo dos anos 20 era melhor do que esse, porque aí era a pureza pura. Só que dos anos 20, ninguém defende isso. Ninguém defende que nos anos 40
o jogo era superior aos anos 60, aos anos 70. Isso inexiste. Por mais que na época tenha gente que levantava essa bandeira, e basta ver os livros de história aí. Já citei alguns aqui no canal, inclusive, falando de evolução tática e tal. E a palavra é essa, né? Evolução. Aí você vai falar, mas a evolução nem sempre deixa a experiência melhor. Aí eu posso concordar com você. Se você gosta mais do jogo mais improvisado, né? De uma coisa mais quase que empírica, e do torcedor em pé, e da fumaça no jogo, da bandeira, ok. Sem problema nenhum. Do ponto de vista do que você prefere, visualmente falando, aí cada um acha o que quer. Mas do ponto de vista coletivo, do funcionamento do que é um jogo, aí eu acho insustentável. Insustentável. E, de novo, o que a gente viu em Chelsea e Liverpool, para mim, só reforça a parada, né? Esses dias também, até isso gerou vídeo aqui no canal, se eu não me engano, o Júlio Chid, ele fez uma postagem no Twitter e tal, e eu me estimulei a aprofundar isso também, da galera que exalta muito aí o jogo passado e tudo, e às vezes esquece algumas coisas. Em 2000, teve um Flamengo e Vasco com vários picas em campo, tá? Vários. E essa imagem me marcou muito. Foi um jogo de 90 faltas. 90 faltas. E assim eram vários jogos no futebol brasileiro nos anos 90, tá? Anos 90 e 2000. Isso aqui não era uma raridade, não. Tanto que o Júlio lembra de um jogo, Guarani e Ponte, também na mesma época, que teve 100 faltas. 100. Você imagina hoje, um jogo com 90 faltas ou 100 faltas. Ainda mais um jogo de alto nível, tá? Um clássico e tal. O jogo Chelsea e Liverpool, tenso, os caras perseguindo o City e tal, teve 18 faltas. 18. Contra 90. Mas, de novo, você pode achar que a graça do jogo é essa, é o jogo picotado o tempo inteiro, é isso que faz o jogo para você ser maravilhoso, tudo certo. Como comportamento e esporte, eu acho insustentável. E aí a gente vai ao SofaScore, que inclusive é o mais antigo parceiro deste canal, está completando quase um ano de parceria oficial com o canal, e eu quero agradecer o SofaScore muito pela confiança desde sempre. Eu já usava o SofaScore antes de virar um parceiro, e o SofaScore, desde acho que março de 2021, mais ou menos por aí, virou um parceiro oficial do canal, e eu sempre falo deles aqui. O link está na descrição do vídeo, é 100% de graça, e você pode acompanhar tudo que eu faço aqui, você pode fazer lá, né? E aí tirar todas as suas dúvidas e tal. Então, o jogo, de novo, aqui, ó, foram 13 faltas para o Liverpool, 5 para o Chelsea. 18 faltas. 18 faltas. Num jogo de altíssima intensidade. A gente não está falando aqui de um jogo que não valia nada, um jogo de começo de campeonato, a gente está falando de um jogo de altíssima intensidade, com 18 faltas e 25 finalizações, sendo 12 no alvo. E foram, no total, 5 grandes chances criadas. E aí você vê o comportamento individual dos jogadores, o preenchimento do campo e tal. Você vê que é uma busca incessante por espaço. Tudo que as pessoas reclamam de hoje do jogo, porque tá muito físico, tá muito não sei o quê, tava aí no jogo, tá? Porque o esporte, ele é físico, tá? O esporte, o atleta é feito de parte física também. É isso que diferencia ele da gente. Eu também já falei sobre isso 1000 vezes. E aí você tem aqui um jogo em que todo mundo estava fisicamente voando e nem por isso deixou de ter golaço, drible, acerto de passe, recuperação de posse, lançamento longo, tudo que falam que acabou, né? Tá aí no jogo. De novo, eu tô pegando a elite da elite da elite, porque muitas vezes é a elite da elite da elite que você pega para dizer, mas antigamente a elite da elite da elite era melhor. Não era. E no Brasil? No Brasil, de novo, acho que o abismo aumentou. Mas coletivamente falando, a gente teve recentemente vários grandes times, vários grandes campeonatos, inclusive do último ano, de 2021, a gente teve vários grandes jogos no campeonato, vários. E grandes trabalhos, como o do Red Bull, como o do Fortaleza. Enfim, o jogo anda para frente. E você pode ir lá para baixo do vídeo para baixar o SofaScore de novo. Só para deixar claro e reforçar a mensagem, beleza? Ó,
2022 chega, a gente vai seguir batendo sempre no que a gente acredita. Eu sei que tem muita gente aqui que acredita junto. Você que acha chato e tal, assim, não peço desculpas porque eu faço isso aqui porque eu acredito e vou continuar fazendo. Mas só um pouquinho de paciência. Escute, reflita. Se quiser seguir achando isso aí, pode seguir, mas para mim tá achando errado, com todo respeito. Beleza? É nós, estamos juntos. Um abraço, hein?